Andreasa, você ouviu agora há pouco a coluna da Mônica Bergamo e as últimas a respeito da vacina, com Bolsonaro desautorizando o seu próprio ministro da Saúde, dizendo que a vacina que vem da China não será comprada pelo governo brasileiro. Junte a isso a polêmica da obrigatoriedade da vacina e temos um belo caldo aí, Andreasa. Quentinho, bom dia. Bom dia. Eu não escrevi uma linha ontem, nem falei a respeito dessa carta de intenções, desse compromisso assinado pelo general Pazuello, ministro da Saúde, com o governo de São Paulo, com o Butantan, né? Porque nunca tive dúvida de que acabaria mal. Era muito estardalhaço, muita onda naquele anúncio, que me parecia inconsistente, e de fato é, com o comportamento do chefe, do presidente da República. Demorou até a negação, o presidente vir a público para desautorizar o seu ministro. O Pazuello em dia de mandeta, né? Experimentando a experiência de ser mandeta por um período. Isso era previsível. Vejam, não quer dizer que o presidente Jair Bolsonaro, para capitalizar a vacina, porque eu acho que ele tentará fazer isso mais adiante, não significa que ele não trabalharia nos bastidores para comprar a vacina associada ao governador Dória. O que incomoda Jair Bolsonaro, porque desmonta o seu discurso, ou dificulta o seu discurso, é a publicidade do acordo. Nós sabemos como Jair Bolsonaro opera. Tem o discurso que a gente pode chamar o discurso anti-vacina, irresponsável. Esse discurso ele planta. Tem a ver com a discussão sobre obrigatoriedade também. Ele dá essa linha e alimenta a sua base de apoio fundamental. Mas do ponto de vista prático, ele faz o que deveria fazer no final das contas. Eu não tenho dúvida, continuo dizendo também, não tenho dúvida de que lá na frente, porque vejam, nós não temos nem sequer a vacina ainda. A discussão está muito à frente. Mas se a vacina for comprovada cientificamente, a chinesa, a russa, qualquer que seja, o governo brasileiro vai adquiri-la. Não tenho a menor dúvida disso. A questão é de discurso. Pazuello botou na frente, fez um discurso que, na avaliação irresponsável de alguém que só pensa em eleição em 2022, que é o caso do presidente Jair Bolsonaro, Pazuello fez um discurso que é bom para João Dória. Essa é a razão da reação do presidente agora. Se tivesse sido tudo feito devagarzinho, sossegado, sem confrontar o meu discurso, a nave seguiria adiante. Esse é o ponto. Sobre a obrigatoriedade da vacina, é outro blá blá blá. Primeiro, uma obviedade, repito, não temos a vacina. Estamos longe de ter uma vacina em condições, longe eu digo, em termos da pressa, né? Estamos há meses de ter uma vacina em condição de ser aplicada na população. Se você tiver, eu sou o primeiro aqui, eu sou o primeiro a dar meu braço para a vacina. Chinesa, russa, qualquer uma, da Lua, de Marte, eu vou me vacinar. Mas a discussão sobre obrigatoriedade é falaciosa, ela é fake. Primeiro porque é só ir às leis. A combinação entre as leis, a Constituição Federal, inclusive essa lei recentemente sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a combinação entre elas impõe a vacinação. Ponto final. Ouvi a Mônica agora, não tenho dúvida. Isso vai parar no Supremo Tribunal Federal. Vai parar. Mas parará numa etapa adiante, quando nós tivermos a vacina. Também nessa matéria o discurso de Jair Bolsonaro está montado. É o mesmo discurso, Megalha, de resistência ao isolamento social, que foi, para ele, politicamente bem sucedido. É aquele discurso adaptado, né? Ninguém deveria ser obrigado a se vacinar, mas, mais uma vez, fiquei de mãos atadas. Não foi isso que ele fez com o isolamento social? É o que ele vai fazer em relação à obrigatoriedade da vacina. Sou contra, mas os governadores têm autonomia. Sou contra, mas o Supremo amarrou minhas mãos. É isso. É a mesma estrutura do discurso. E a gente precisa também discutir o que é obrigação em termos de uma política nacional de vacinação. Ninguém vai entrar na sua casa, mané, negacionista, babaca. Ninguém vai entrar na sua casa com uma pistola, pegar o teu braço e te meter uma injeção, ô Zé Mané. Ninguém vai pegar teu filho. Imagine se alguém... eu seria o primeiro a ser contra.
Ninguém vai pegar o teu filho pela orelha e levar para um posto para ser vacinado. Isso também é um exercício de liderança, sei lá, um liberal reacionarismo, de liderança do século XIX, quando nem havia vacina. Ou, para falar de história, do começo do século XX, quando vacina era uma coisa desconhecida e houve, por exemplo, a revolta da vacina. Tá cheio de vagabundo aí querendo ser líder de uma espécie de revolta da vacina, mas que na prática serão os primeiros a se vacinar. Nós temos uma cultura de vacinação no Brasil, apesar de Jair Bolsonaro, apesar das consequências da palavra que nega a vacinação e que resulta, por exemplo, no surto de sarampo. Mas nós temos uma cultura de vacinação. Nós precisamos de menos Jair Bolsonaro e mais Zé Gotinha. Qual é a obrigação que interessa? Qual é a obrigação do Estado que interessa? Tem uma lista. Financiar, apoiar e fiscalizar estudos para desenvolvimento de vacina. Havendo vacina comprovada pelos testes, e essa do Butantan, a chamada chinesa, é a que está mais próxima da última etapa de testes, tendo sido cumpridas essas etapas, cabe, por meio da Anvisa, o governo certificar se a vacina for boa. E depois, é muito simples. Isso vai acontecer, porque se não fizer, é Código Penal. É improbidade administrativa. É desvio de função da presidência da República. Comprar a vacina em volume capaz de imunizar a população. Isso tem de ser feito, é lei. E distribuir universalmente. Cobrir todo o território nacional. Essa é a obrigação do Estado. Fica nesse discursinho, meu corpo, ninguém vai me vacinar, ô bocó. Distribui a vacina, coloca no Brasil todo, comunica, Zé Gotinha, faz campanha, informa. Papel nosso também. Porque para equilibrar o desinformante Jair Bolsonaro, entramos nós da imprensa para comunicar, para fazer o que fizemos durante a pandemia. Comuniquem, façam campanha. As pessoas vão se vacinar. Não tenho a menor dúvida, as pessoas vão se vacinar. Governante que atrapalha responde no Código Penal. E mais, tem um aspecto da popularidade de Jair Bolsonaro. Ele vai fazer esse cálculo cedo ou tarde. Quantos entre os 40% que apoiam o seu governo, havendo uma vacina certificada, não estarão ansiosos por se vacinar e aos seus? Quantos desses não ficarão, vou usar uma palavra leve, aborrecidos com a percepção de que o presidente que apoia estão atrapalhando o programa de vacina? É tão simples quanto isso. Agora, a Andreasa, voltando aqui, vou pedindo licença ao Simão, vou atrasar um minutinho a coluna dele. A notícia está pedindo licença, né? Pazuello tem de sair. Pazuello tem de sair agora, porque ou o Pazuello divulgou um programa federal sem autorização do presidente, ou o presidente desautorizou e humilhou o seu ministro da Saúde publicamente. Não há como escapar. Ou o Pazuello tem de pedir demissão agora, coisa que eu acho que ele não fará, tem a espinha bastante flexível, então, ou o presidente tem de mandá-lo embora. O ministro não pode mais ficar, Andreasa. Você foi no ponto, Megali, isso é uma questão de cervical, cada um tem a sua, né? Pazuello, ao longo de todo o período em que é ministro, desde que era ministro interino, ele tem servido, já falei várias vezes aqui sobre isso, eles ficam bravos, os militares, porque é o exército que se presta esse papel, né? Tem servido, é um general da ativa, tem servido como cavalo para que o ministro da Saúde seja o próprio Jair Bolsonaro. Só que agora, pela primeira vez, Pazuello parece ter dado um passo sem o aval do presidente da República. O presidente desautorizou ele de uma maneira bruta. Nem com Mandetta isso aconteceu, nesse grau, da forma como se deu agora. Como Pazuello reagirá, eu estou mais para concordar com você. Acho que Pazuello vai acomodar. Então terminamos com música. Ai, rapaz, eu nem sei qual é a música que eu escolhi. É Jorge Aragão, grande Jorge Aragão, que está se recuperando da Covid-19. Um dos sambas que eu mais adoro. Bar da Esquina. Sensacional. Nesse disco, que é o melhor disco de Jorge Aragão, um dos melhores no samba em todos os tempos. O disco Um Jorge. Tchau, pessoal. Boa dica.